e disse, olha, mas se você levantar a voz ou bater na minha irmã, você vai se ver comigo. Então, antes de fazer isso, pense 2 vezes. Não, só estou dizendo isso. Olha para a minha cara. Estou dizendo isso. Por que isso, gente? Porque eu sei que país é esse. Não era para ser assim. Né? Então, eu quero agora jogar isso para vocês. Nem a família percebe. Hoje eu tenho esse entendimento. Tudo bem, naquela época eu tinha 20 anos. Né? Então, era outra cabeça. Mas eu já me preocupava com a não agressão das minhas irmãs, porque eu via, né, as situações que aconteciam, eu via. E eu penso, evoluímos? Sim, mas muita coisa ainda está para melhorar. E é aí que eu aproveito, Júlia, e complemento a pergunta para você, né, essa reflexão, dizendo assim, ó, o que a gente vê, de um lado, as mulheres, às vezes, não reconhecem o processo de violência que está acontecendo para ela considera normal. Né? Ciúme, gente, doentio, não é normal. Ninguém pode querer o outro para si. Isso é uma violência por si só. Né? Então, além dessa característica que a gente vê como clara, muitas mulheres também até reconhecem isso, mas têm vergonha, têm medo de denunciar. Então, nós temos 2 tipos. Uma que não percebe direito, e quando ela começa a perceber, ou percebe desde o início, ela fica envergonhada, se sente humilhada, se sente menor, né? Por motivos diversos, religiosos, seja por motivos civis, seja pela família, né? Mas por um motivo qualquer. Como é que a gente pode esclarecer essas pessoas que eventualmente estão nos ouvindo agora? Hoje, quais são os principais direitos e mecanismos de proteção que elas precisam conhecer para recorrer, se necessário? Porque a gente não recorre ao que a gente não sabe. Então, todos temos que saber para, quando for necessário, se for, utilizá-lo. Você pode dar uma dica para nós a respeito disso, doutora Júlia? Josué, posso dar algumas. Vou fazer uma breve reflexão ao dizer que é um machista em redenção. Nós todos, né, somos sujeitos constituídos numa ordem patriarcal, né? Numa ordem simbólica, social, cultural, que diz para nós que existe uma forma correta de ser mulher e existe uma forma correta de ser homem. E existem características que são naturais, que não são nada naturais, que são naturais da mulher, e características que são naturais dos homens, ou potencialidades que são próprias das mulheres e potencialidades que são próprias dos homens, né? E isso, na verdade, se impõe às mulheres e também aos homens, e de forma muito negativa, né? Isso faz, por exemplo, com que os homens procurem menos ajuda médica, porque eles acham que eles têm que ser fortes. Isso faz com que os homens não possam chorar, ou não possam expressar sentimentos, ou que não possam ter nenhum tipo de fragilidade. Para as mulheres, isso se impõe de uma forma que limita excessivamente a liberdade feminina e as suas escolhas, e sempre foi assim. E se impõe de uma outra forma, na ideia de que a mulher se realiza nas suas relações amorosas, no seu casamento ou na maternidade. E o peso disso é qual? É o fato de que a mulher se sente fracassada se ela não é bem sucedida numa relação amorosa ou se ela não é escolhida ou desejada pelos homens. Isso contribui muito para que mulheres fiquem em relações abusivas. E isso vem contribuindo para que mulheres fiquem em relações abusivas há gerações. Então, é claro que a família pode ajudar, e é muito importante que a família seja uma rede de apoio para a mulher sair de uma relação abusiva. É muito difícil sair sozinha. Às vezes é muito importante que você tenha uma irmã, uma amiga, uma colega de trabalho que te leve até a delegacia, ou que diga para você assim, esse relacionamento não está certo, tem alguma coisa errada acontecendo. Que um terceiro fora dessa relação diga isso. Mas durante muito tempo a gente aprendeu o quê? Que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Verdade. E todo mundo aprendeu a não falar sobre a sua vida doméstica e familiar por medo de ser visto como fracassado, de ser visto como alguém infeliz, de ser visto como alguém... E pior ainda, quantas mulheres não silenciam porque elas pensam assim, mas meu pai fazia isso com a minha mãe e ela aguentou. Isso é está casada há 60 anos, ficou casada há 50 anos...
E estava tudo bem. Na minha casa também tinha grito e estava tudo bem. Na minha casa, o meu pai também jogou a xícara de café na parede e eles estão casados. A minha mãe conseguiu contornar isso, eu devo estar exagerando. Não é? Então, isso é algo que molda todos nós. E todos nós temos que, todos os dias, ficar pensando como é que a gente se opõe a essa violência que se impõe a todos nós. Então, é fundamental, é essencial. A primeira coisa que uma mulher deve fazer quando ela pensa que tem alguma coisa que pode não estar certa numa relação amorosa, ou mesmo em alguém que está fazendo um contato que não tenho nada com ele, mas esse contato está esquisito, estou recebendo muito e-mail, muita mensagem, tem alguma coisa estranha, estou sentindo alguma coisa estranha, é conversar com alguém, é contar para alguém, é permitir que um outro que esteja de fora daquela relação possa te ajudar a entender o que está acontecendo. E outras medidas que podem ser tomadas, claro, é uma busca às autoridades. E o que vem sendo criados mecanismos que permitem que as mulheres busquem ajuda com o mínimo de exposição possível. Então, por exemplo, ligar 180. 180 não é um telefone de emergência. 180 é um telefone para denúncia de violência doméstica. Então, 180 não vai mandar a polícia na sua casa. Se a polícia precisa ir na sua casa, se você está fugindo de uma agressão iminente, você precisa ligar 190, que é o telefone da Polícia Militar. Se você ligar 180, você vai denunciar a agressão que você sofreu. Recentemente foi criado um WhatsApp do 180, porque se percebeu que às vezes é difícil para essa mulher falar ao telefone, seja porque o agressor não sai de perto dela, seja porque é difícil articular mesmo de forma mais... articular o que está acontecendo. Então, o 180 tem um WhatsApp, e é possível fazer denúncias por mensagem. E a medida mais eficaz e rápida é fazer um pedido de medida protetiva. Como é que um pedido de medida protetiva pode ser feito? Você pode ter a ajuda de um advogado ou da Defensoria Pública e fazer isso iniciando um processo judicial com o advogado ou com o defensor no Tribunal de Justiça, já no tribunal. Você pode procurar uma delegacia de polícia, preferencialmente uma delegacia especializada, de atendimento e proteção da mulher, que o delegado faz o pedido de medida protetiva, quem concede a medida é o juiz, e digo que aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 98% das medidas são deferidas, e elas são deferidas em entre 48 e 72 horas. Então, esse atendimento mudou muito também, nos últimos anos, ele mudou muito, e muito recentemente. Então, era muito comum uma mulher chegar à delegacia e ouvir a seguinte frase: mas por que ele te bateu, hein? Tem certeza que você vai denunciar? Porque você contou aqui na briga, ele fez isso, mas você também fez aquela outra coisa, de repente vai dar problema para você, melhor deixar quieto. Isso ainda acontece e era corriqueiro. Cada vez mais lugares de atendimento especializados de atendimento à mulher têm feito um acolhimento. Então não é mais assim, vale a pena você ir à delegacia e solicitar uma medida protetiva. Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui para aproveitar exatamente. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.